Olá, eu sou a Lilian Aguiar e esse é o Passo a Passo Consultoria. Chegamos ao fim do nosso estudo das notas técnicas, se até a publicação desse vídeo não saiu mais uma, não é? Mas estamos aqui atualizados, mantendo vocês atualizados por dentro de tudo que está ocorrendo para o enfrentamento dessa pandemia da Covid-19. Hoje vamos falar da nota técnica número 49 e o título dela é Orientações para o serviço de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia da Covid-19. Então eu deixei ela por último porque ela, ao meu ver, é a mais importante. Claro que todas são importantes e uma complementa a outra, mas essa daqui é a que todo mundo de fato quer saber. Como que vai ser o atendimento ao cliente? Como que vai ser os restaurantes de buffet self-service? Então vamos estudar aqui essa nota técnica hoje. A introdução da nota técnica 47 vem aqui informando que a dinâmica da pandemia se mostra que a transmissão é de pessoa a pessoa infectada, principalmente por meio de tosse e espirro dessas pessoas que estão infectadas. E que uma das estratégias mais eficientes é sim manter o distanciamento social, além da etiqueta respiratória e reforço nas práticas de higienização, tanto pessoal como higienização das mãos, quanto ambiental, a higienização das superfícies. Então a nota técnica vem falando que de forma gradual os serviços não essenciais vão começar a proceder às suas reaberturas, assim como os serviços de alimentação. E os serviços de alimentação devem estar preparados com todas as orientações e tomada de medida para essa reabertura que seja segura e confiável para os clientes do estabelecimento, assim também como para os colaboradores. Quais são esses serviços de alimentação? Os restaurantes, cafés, bares, lanchonetes e por aí vai. Então, do atendimento ao cliente. No atendimento ao cliente existem várias estratégias para combater a disseminação desse vírus. Uma delas é principalmente o distanciamento social, a utilização de barreiras físicas e, claro, os procedimentos de higienização das mãos e das superfícies. O distanciamento físico. O distanciamento físico é a distância segura de 1 metro de pessoa a pessoa, tanto de cliente com cliente, quanto colaborador com colaborador, quanto de colaborador e cliente. Para isso, o estabelecimento deve avaliar a necessidade de controlar o fluxo de entrada dos clientes ao estabelecimento e também com os colaboradores, revezando os turnos de trabalho, revisando também os horários de almoço desses colaboradores para evitar a aglomeração das pessoas. Então, onde acontece a maior aglomeração de pessoas nesses estabelecimentos? Nas filas dos caixas de pagamento e nas filas de atendimento dos balcões de self-service. Como que o estabelecimento vai lidar com essa questão? Fazendo as demarcações nos pisos. Se você já visitou algum estabelecimento, um supermercado que se manteve aberto durante toda essa pandemia, você já viu que os estabelecimentos estão colocando esses adesivos no chão com a distância de 1 metro para as pessoas saberem onde se posicionarem para manter essa distância segura de uma pessoa para outra. Outro recurso também é a utilização de barreiras físicas, seja uma faixa interditando assim um balcão de atendimento, seja aquela barreira física de acrílico. Lembrando que essas barreiras de acrílico devem ser de acrílico ou vidro e serem higienizadas periodicamente com o saneante adequado, seja o álcool 70 ou algum outro saneante que a Anvisa está recomendando. E claro, fixar cartazes orientativos para os colaboradores, utilizar de orientações sonoras, caso o estabelecimento tenha uma rádio, caso o estabelecimento tenha um microfone para se comunicar. E quando o atendimento for realizado em mesa, também deve se manter esse distanciamento do atendente com o cliente, distanciamento mínimo de 1 metro. Falando de barreira física,
A nota técnica aqui está recomendando sim o uso daquelas máscaras Face Shield, porém não isenta o uso da máscara de proteção respiratória, que é a que cobre o nariz e a boca. Então, se o colaborador, às vezes o colaborador quer parar de usar aquela máscara de tecido e usar o Face Shield, a Anvisa não recomenda isso. Ele pode sim usar a máscara de tecido e o Face Shield, contando com as práticas de higienização desse equipamento e evitar de ficar colocando a mão nesse equipamento também. Falando dos alimentos, os alimentos devem estar protegidos com barreiras físicas, tanto no buffet de self-service quanto nos balcões expositores. Dar atenção para os alimentos que estejam já embalados. Então aqui a recomendação é que os buffets de self-service se atentem a outras medidas para expor esses alimentos, mas não está proibindo esses buffets de se manterem assim. Mas colocar aquele protetor salivar, eu já falei sobre isso no outro vídeo, que é sobre a cartilha da Brasel, que também está falando desse expositor de buffet com o protetor salivar, também as proteções laterais. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é falando da oferta de produtos que o próprio cliente se serve na padaria, por exemplo. Aqui em São Paulo, a nossa legislação municipal, a portaria 2619, proíbe esse autosserviço. Então aqui já não existe mesmo o cliente mesmo pegar o pãozinho ou qualquer outro tipo de produto. Então, mais do que nunca, se no seu cliente, na sua cidade, existe esse autoatendimento, é a hora de encerrar com ele. Todos os alimentos devem ser colocados por um colaborador ou já embalados individualmente. Uma orientação aqui também para o buffet de self-service. Tem aqui uma sugestão de você, de repente, disponibilizar um colaborador para servir a refeição para os clientes, para evitar de todo mundo pegar nos pegadores, conduzir esses clientes à higienização das mãos antes de se direcionar ao balcão do self-service. E também dar as orientações de etiqueta respiratória, de não ficar falando nesse momento que está servindo os alimentos, de não tossir, de não espirrar. Falando agora de uso de EPI. Então vai sim ser continuado o uso das máscaras, tanto pelos colaboradores quanto pelos clientes. A nota técnica está informando que os estabelecimentos devem incentivar os clientes a usarem as máscaras até o momento deles se sentarem para fazerem as refeições e após as refeições colocarem as máscaras novamente. Então não é porque o cliente entrou no restaurante que ele vai consumir ali que ele deve entrar sem máscara, falar com os colaboradores sem máscaras, conversar entre eles. A máscara deve ser retirada somente no momento que ele for fazer a refeição. Também tem aqui a recomendação que a gente já estudou na nota técnica anterior, que a máscara tenha um período de durabilidade para você usar, que deve ser trocada de tempo em tempo, se ela estiver úmida, se estiver suja, fazer a higienização correta dessa máscara diariamente. Aqui está repetindo tudo isso novamente. E também da higienização das mãos. Então você pode ver que a higienização das mãos é a forma mais eficaz de combate à disseminação do coronavírus. Então aqui nas 3 notas técnicas que a gente estudou, tem um reforço grande da higienização das mãos, falando quando que essa higienização das mãos deve ser feita, todas as etapas. Então, antes de começar o trabalho, se tossir, se espirrar, se levar a mão no olho, na boca, se tocar o corpo, se manusear alimentos cozidos e depois manusear alimentos crus, se fazer tarefas de limpeza, se tocar no lixo, se pegar em dinheiro, que não é para pegar, mas se pegar em dinheiro, após sair do banheiro, antes de comer, depois de fumar, de beber, de comer também, quando retornar dos intervalos,
seja horário de almoço, seja horário de café. E aqui na nota técnica também tem o procedimento de higienização das mãos correto, que é um cartaz orientativo que você vai fixar em todas as pias de higienização das mãos, para a pessoa fazer a higienização das mãos olhando ali e seguindo passo a passo do procedimento correto. Falando um pouquinho agora da disposição do ambiente, das mesas, das cadeiras, como que vai ficar essa situação. Então a orientação é organizar as mesas e as cadeiras de forma que as pessoas fiquem distantes uma das outras 1 metro, no mínimo 1 metro. Quando necessário, controlar o acesso à entrada do estabelecimento para evitar a aglomeração das pessoas. Dispor das pias de higienização das mãos com sabonete líquido, com papel toalha descartável, lixeira acionada por pedal, álcool em gel 70. Colocar os dispensers de álcool gel 70 nos locais estratégicos, como saída dos banheiros, entrada dos estabelecimentos, caixas do pagamento, antes dos buffets de self-service, caso não haja a possibilidade de ter uma pia de higienização das mãos. Então, por exemplo, uma família que convive no mesmo ambiente doméstico, ela vai poder se sentar reunidos à mesa, desde que estejam distantes de 1 metro, no mínimo, dos outros clientes. Essa orientação vai ser repassada aos clientes e fica sob responsabilidade deles. A nota técnica deixou esse informativo aqui. Deve-se incentivar que os ambientes sejam ventilados naturalmente através de janelas. Na impossibilidade, quando há os climatizadores, fazer a higienização periódica e correta desses climatizadores e ar-condicionado. Na cartilha da Brasel, eu até comentei no vídeo que estava a recomendação de higienização diária. E não é tão simples desmontar um equipamento como esse para higienizar diariamente. Então, aqui a nota técnica já está falando diferente, está falando que deve ser higienizado, mas não diariamente. Então, o reforço aqui é para o distanciamento social de no mínimo 1 metro entre as pessoas, inclusive os atendentes, gerente, o caixa do estabelecimento, os garçons, para evitar essa aglomeração e também orientar os clientes a facilitar a circulação de pessoas no ambiente, principalmente nos caixas de pagamento e nos balcões de buffet self-service. A recomendação aqui também é, se possível, disponibilizar um colaborador para ficar atento a essas aglomerações que possam ocorrer no estabelecimento e fazer orientação para as pessoas fazerem esse distanciamento e utilizar avisos sonoros caso não haja a possibilidade de um colaborador específico. Falando agora da limpeza, os procedimentos de limpeza devem ser redobrados, dar muita atenção aos procedimentos de higienização. Então, todas as mesas vão ter que ser limpas após cada atendimento. Prestar também bastante atenção nos encostos das cadeiras, onde a gente coloca a mão para afastar a cadeira. Também nos corrimões, nas maçanetas, na catraca de entrada. Se tiver aquele cartão que você coloca na entrada, também observar a higienização desses cartões, nas maquininhas de pagamento. Aqui na nota técnica está recomendando passar um plástico filme nessa maquininha de cartão, mas sempre higienizando com o objetivo de facilitar a higienização. Não passar o resinite lá, esse plástico filme na maquininha, para não higienizar. Ele deve sim ser higienizado após cada uso. Na impossibilidade, disponibilizar o álcool para o cliente passar na mão dele quando ele colocar a mão nos botões ali para passar o cartão. Falando de pagamento, é importante que os clientes estejam conscientes de que é melhor o pagamento em cartão do que em cédulas de dinheiro. Então, para isso, você vai também colocar os avisos incentivando, cartazes orientativos. Dar preferência para o uso dos sachês de molhos e temperos, mas não está falando que aqui é proibido o uso dos frascos. Se na impossibilidade do sachê,
redobrar a atenção da higienização desses frascos. Preferir o uso de cardápios descartáveis ou eletrônicos, também na impossibilidade de fazer a higienização desses cardápios de uma mesa para outra, por exemplo. Reforçar a higienização dos utensílios, bandejas, pratos, copos e talheres. Se utilizar a lava-louça, que essa lava-louça esteja na temperatura correta com os detergentes e saneantes apropriados. Falando aqui um pouquinho dos serviços delivery, a nota técnica diz que os serviços delivery pode ajudar a diminuir a circulação de pessoas e a aglomeração das mesmas. E nesse tipo de serviço deve ser observada as boas práticas na manipulação de alimentos para garantir a segurança sanitária dos produtos. Os entregadores também devem realizar a higienização das mãos frequentemente. Na total impossibilidade, disponibilizar o uso do álcool gel 70 para a desinfecção das mãos e aumentar a higienização das superfícies onde esses alimentos são colocados para serem retirados pelos motoristas e incentivar, aumentar a higienização do guidão, do câmbio, do volante, do assento, das bolsas térmicas principalmente, e evitar o contato próximo, manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre o entregador e o colaborador do estabelecimento, também como o estabelecimento que oferecer a opção do cliente retirar no local. Se possível, evitar o contato direto do colaborador com o cliente, mas na impossibilidade manter o distanciamento mínimo de 1 metro. E observar que os alimentos sejam entregues nas temperaturas adequadas através das caixas térmicas. E aqui, finalizando, outras recomendações. Está dizendo que os estabelecimentos podem fazer a aferição de temperatura dos clientes na entrada do estabelecimento, mas lembrando que muitas pessoas infectadas pelo coronavírus são assintomáticas e não apresentam febre. Então, aferir a temperatura dos clientes para entrar no estabelecimento é uma das medidas, mas não é a única medida eficiente. A medida eficiente, que foi muito citada aqui nessa nota técnica, é o distanciamento social principalmente. E a última recomendação muito importante aqui da nota técnica, finalizando o nosso estudo, é que as estruturas, cabines utilizadas para aspergir produtos químicos para desinfetar as pessoas não é recomendada até o momento, seja pelo uso de hipoclorito de sódio, quaternário de amônio, peróxido de hidrogênio e até o ozônio. Essas estruturas não foram comprovadas cientificamente. Além do que, o contato desses produtos químicos com a pele pode trazer lesões dérmicas, alergias e até problemas respiratórios. Então a nota técnica finaliza aqui falando que o responsável pode sim responder uma ação penal e civil referente a essa questão. Então finalizamos aqui o nosso estudo das notas técnicas. Deixe aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você tem sugestão para os temas dos próximos vídeos, que o tema do próximo vídeo pode ser o que você escolheu. Se inscreva nas nossas mídias e até o próximo vídeo.